Mas quer brincar com as plantas. Amém, gente. Vamos abrir a palavra em 1 João. 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo 5, versículo 1 em diante. 1 João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 5 nós estaremos estudando nessa noite. 1 João 5, versículo 1 em diante. Amém. Todos acharam? Então vamos lá. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a fé que vence, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Acalma o nosso coração, a nossa mente. Nós já louvamos o Senhor, já dizimamos, ofertamos, e agora nós queremos ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. O quanto nós precisamos desse alimento dessa noite. Fala com a tua igreja, com os que estão em casa também assistindo pelo YouTube, que o Senhor revele a tua palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero falar hoje sobre a fé que vence o mundo. Mas antes de falar disso, eu quero falar sobre qual fé que vence as coisas desse mundo. Nós sabemos que todos nós, de uma certa forma, temos fé. Ou seja, a gente acredita em algumas coisas, mesmo que as circunstâncias digam contra. Só que tipo de fé que nós precisamos ter? Não é a fé que o mundo tem. A fé que o mundo tem é totalmente diferente da fé que eu e você temos, ou que Deus espera que nós tenhamos. A fé que o mundo tem está baseada em diversas coisas. Tem gente que tem fé no governo, acredita que o governo vai solucionar todos os problemas que ele tem enquanto tiver vida aqui. Algumas pessoas têm fé em estátuas, acreditam que uma estátua de madeira possa ajudá-la a fazer qualquer coisa. Hoje de manhã eu contei de um testemunho de um rapaz que eu conheci numa outra cidade, que ele tinha fé, assim, uma fé muito firme, de que a avó dele que havia morrido ajudava ele aqui na terra. Então ter fé, qualquer um tem. A gente tem fé que o dia de amanhã vai ser melhor, a gente tem fé, né? E o brasileiro é uma pessoa de fé, né? Todo ano alguns apostam fielmente, vai na lotérica, Mega Sena acumulada, Loteria Federal. A minha avó, que já é falecida, durante a vida dela inteirinha, ela pagava o carnê da Telecena. O Silvio Santos amava a minha avó, porque ela nunca ganhou nada, e sempre deu dinheiro para o Silvio Santos, para ele ficar cada vez mais rico. E ela tinha fé e a convicção de que um dia ela ganhar e ficar rica. Pergunto a vocês, a minha avó ganhou e ficou rica? Não. Então a gente tem fé, né? E a gente usa, né? Vou fazer uma fézinha, quem sabe dá certo. A fé que Deus espera de nós não é essa fé. Então, nós temos que basear nossa fé em quem? E aí eu quero então começar a falar um pouco desse texto que o apóstolo João escreve para cada um de nós. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então vamos falar um pouquinho disso. A primeira coisa que eu tenho que aprender é que Jesus é o Cristo.
Essa frase, eu falei hoje de manhã, a maioria das pessoas não sabiam disso, eu quero informar hoje, só que mais completa, viu, Felipe? À tarde eu dei uma outra relida nesse texto aqui, e eu peguei outros comentários, e a gente tem que saber o que significa Jesus, e a gente precisa saber o que significa Cristo. A Bíblia fala que nós temos, ou todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então o que Deus espera? Que nós creiamos em Jesus e que Ele é o Cristo. A palavra Jesus, ou nome Jesus, significa o quê? Salvador. Ou Javé, ou Jeová é o Salvador, ou Jesua, e tem outras traduções, mas o fato é que a palavra Jesus indica salvação. E a palavra Cristo, então todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então primeiro eu sei que Jesus é Salvador, e agora eu preciso entender essa segunda palavra que é Cristo. E Cristo, segundo a tradução, nada mais é do que o ungido de Deus. Ou seja, a missão dele era de fazer o quê? De salvar o mundo. Então o nome de Jesus aponta a sua missão. A missão dele era salvar o mundo. A palavra Cristo não aponta a missão. A palavra Cristo aponta a unção ou o poder que Deus deu a ele para executar então a sua missão. Vou dar um exemplo disso. Dentro do exército existem várias patentes, não tem? Quem dá ordem lá em cima? É coronel? É isso? General, olha só. Então o general, ele faz o quê? Ele dá a ordem. Para a gente entender, o Pai deu uma ordem a Jesus dizendo, você vai morrer pelos pecados do mundo, a sua missão é salvar o mundo. Mas para que você salve o mundo, eu vou te capacitar para tal obra. Ele fez o quê? Ungiu a Jesus de Nazaré para isso. Eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo de número 4, para a gente entender melhor o que eu estou dizendo através desse texto aqui. Lucas, capítulo de número 4. Aliás, quando um general dá uma ordem, ele também capacita o seu soldado a executar, não é? Ele fala, você vai atacar o inimigo, mas ele faz o quê com o soldado? Ele dá munição, dá arma, ele prepara para que ele possa então executar a sua missão. Com Deus é a mesma coisa através de Cristo. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18. Não vou abusar dos meus olhos não, senão depois eu fico cansado. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18 a 21 diz assim. Vamos pegar o 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Quem que pegou esse livro? O próprio Jesus. Deram um livro para ele. E olha o que ele fala aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha que interessante essa palavra que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas. Lembra que eu falei que Jesus é o Salvador, a missão dele era salvar o mundo. Só que a questão do ungido era a capacitação que Deus estava dando a ele. E é interessante que ele diz assim, ele lê algo que o profeta Isaías havia profetizado há anos atrás. E quando ele lê aquilo, ele fala, hoje está se cumprindo aquilo que o profeta Isaías apontou há tantos anos atrás. E o que estava se cumprindo? A palavra de Deus fala, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. É o Cristo. Ele foi ungido para executar essa obra. Que obra? E nós vamos ver aqui. Obra de evangelização aos pobres. Que mais? Enviou também para proclamar libertação aos cativos. Irmãos, o ministério de Jesus é marcado por tudo isso aqui que o profeta Isaías havia profetizado. Jesus, ele tinha preocupação com os pobres. Tanto é que onde Jesus ia, o que
cercava ele? Multidões de pessoas. Pessoas aflitas, enfermas, pessoas desesperadas. Diz que ele também proclamava libertação aos cativos. Quantas pessoas que viviam aprisionadas por demônios, e Jesus foi e libertou e restaurou e conduziu essas pessoas à liberdade. Ele também restaurava a vista aos cegos, e aqui entra o cego físico, aquele que não enxerga, naturalmente falando, e o cego espiritual. Jesus, ele tirou as vendas espirituais que haviam em nossos olhos e nos olhos daqueles que se encontravam com ele. E ele também pôs em liberdade os oprimidos e apregoou o ano aceitável do Senhor. Sabe por que Jesus fez tudo isso? Porque ele era o Cristo, ele era o ungido de Deus. Para que a gente possa entender melhor, lembra de Davi, quando foi separado como rei, a Bíblia fala que ele recebeu também esse óleo da unção, que nada mais era de que uma capacitação para ele executar o seu trabalho de rei. Os filhos de Arão, também a gente conhece a história, Arão era o sacerdote, e o sacerdócio só podia ser transferido para os filhos. E de que maneira que ele fez isso? Através da unção. Ele ungiu os seus filhos, capacitou os seus filhos para executar também o trabalho de sacerdote. Então, quando nós lemos, voltando lá em 1 João, capítulo de número 5, que nós temos que crer que Jesus é o Cristo, é muito profunda essa palavra. Primeiro tem que crer que ele é o Salvador, e de que ele recebeu a capacitação de Deus para executar a obra de redenção na cruz do Calvário por mim e por você. Irmãos, muita gente crê em Jesus, mas não crê dessa maneira que o Evangelho, ou seja, essa carta aqui está ensinando a nós. Jesus não foi um grande profeta, Jesus foi o Filho de Deus que pisou aqui na terra. Jesus não foi um homem bom, não, ele foi o ungido de Deus para executar a tarefa, a missão dele, que era salvar a minha vida e a sua vida da morte eterna. Se hoje você está aqui, é porque Jesus morreu por você naquela cruz. Ele era o Cristo, ele era ungido, separado de Deus para tal tarefa. Mas o texto continua, e no capítulo 5, versículo 1 diz: e todo aquele que ama, que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se nós amamos o Pai que gerou o Filho, nós temos que amar a quem também? O Filho. Então nós amamos o Pai, porque o Pai gerou o Filho, e nós amamos o Filho. E aí entra uma coisa interessante, né? De que João, ele fala que quem crê dessa maneira, ou que ama o Pai, que ama o Filho, ele é nascido de Deus. Ele recebeu um novo nascimento. Agora é uma vida nova que essa pessoa tem a partir do contato, a partir dessa experiência que ele tem com o Senhor. Versículo de número 2, vamos lá, por favor. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A condição, né, ou seja, primeiro a gente ama, segundo lugar, a gente tem que praticar os seus mandamentos. Primeiro, eu sei que Jesus me salvou, eu sei que ele era ungido de Deus, agora eu amo a ele, em segundo lugar, agora eu tenho que seguir os seus mandamentos. Uma coisa que deve ficar às vezes confusa entre nós é se nós temos que cumprir os mandamentos de Deus ou não, ou a lei. Muitos cristãos acham que depois que Jesus veio, a lei foi abolida. Irmãos, a lei não foi abolida. A lei não foi abolida. A lei foi cumprida por Jesus. E foi tirada a maldição que existia através da lei. Qual que era a maldição? Tinha uma punição. Para você entender melhor, se eu infrinjo uma lei terrena, eu não recebo a punição? Então a lei não foi abolida. O que aconteceu foi o quê? Que Jesus cumpriu a lei e ele tirou a punição, a maldição da lei. Ou seja, se eu vivo em Cristo, eu não tenho mais a morte eterna e a condenação eterna. Mas tem que acontecer algo na minha vida e na sua. Nós temos que cumprir os seus mandamentos. Hoje de manhã eu falei um pouco disso, eu queria explorar isso também à noite através dessa palavra aqui. Porque João fala que os mandamentos de Deus não são penosos.
E eu quero agora que você preste total atenção em mim, porque essa é a parte principal da palavra. O mandamento de Deus então não foi abolido. Eu tenho que amar a Ele, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que praticar boas obras. Sim, eu tenho que fazer isso. Agora eu quero que você enxergue o mandamento de Deus de forma boa e não de forma ruim. Todo mandamento que Deus fez a cada um de nós não foi para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. Trazendo para a nossa realidade, as pessoas criam leis no nosso país. Então, vamos supor, se eu atravessar o sinal vermelho, diz a lei que eu vou ser punido. E essa punição vem porque eu infringi uma lei que o homem criou. Agora, por que o homem criou a lei de não atravessar o sinal vermelho? Por quê? Além de ganhar um dinheiro com a gente, tem uma segunda coisa. Porque quando nós atravessamos o sinal vermelho, para o outro que está vindo em outra mão, está de que cor o sinal? Verde. E se um passa no verde e o outro no vermelho, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Acidente. E muitas mortes acontecem, por quê? Porque um infringiu uma lei que foi determinada e acaba trazendo morte. Tem uma lei também no nosso país que fala que nós não podemos ingerir álcool e depois dirigir um veículo. Não é lei? Quantas pessoas morrem por ano no Brasil e no mundo? Porque essas pessoas desobedecem à lei do Senhor. Desculpa, a lei terrena. Se a gente entende que uma lei criada por homens, ela quer o bem para o outro homem, por que a gente não entende que uma lei de Deus quer o bem do ser humano? Quando Deus diz, não adulterarás, porque ainda a lei vigora. Ele escreve isso para o nosso mal ou para o nosso bem? Quando Deus escreve que eu não posso cobiçar as coisas do meu próximo, Ele escreve isso para o nosso mal ou para o nosso bem? Quando Deus fala, honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá, é para o nosso mal ou para o nosso bem? Quando a palavra nos ensina que a gente tem que dar pão para o nosso inimigo, dar água para o nosso inimigo e perdoá-lo, é para o nosso mal ou é para o nosso bem? Os mandamentos de Deus não são penosos. E a prova de que se eu amo a Deus, se eu sou nascido de Deus ou não, é se eu cumpro os seus mandamentos. A grande questão, irmãos, é que eu e você enxergamos as leis de forma penosa. Nós enxergamos a lei de forma dura. A geração de hoje, ela não suporta ouvir a sã doutrina. Fala uma coisa que Deus condena para a sociedade de hoje. Vão dizer várias coisas. Uma delas que você é fundamentalista, que você é retrógrado, que você é muito, como fala? Pesado nas palavras, homofóbico, e aí vai os textos que a gente vê hoje sendo desenrolado na nossa sociedade. Fala contra o aborto para você ver, até dentro da igreja é capaz de ter perseguição dentro de você. Porque meu corpo, minhas regras. Com coisa que o corpo é nosso. O corpo é templo do Espírito Santo, não é nosso. É morada de Deus. Um dia eu vou prestar conta daquilo que eu fiz com o meu corpo enquanto eu estive aqui na terra. Uma sociedade que não suporta mais ouvir a verdade. Só que, irmãos, a verdade diz, né? Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade que vai libertar a sua vida. Nós, muitas vezes, gostamos de ouvir mentira, mas a mentira não traz libertação. A mentira só fica massageando o nosso ego. A verdade que é, muitas vezes, falada, pregada, anunciada de forma amarga, é ela que vai trazer cura para a sua alma. Porque os mandamentos de Deus não são penosos. Quando Salomão escreve Provérbios, capítulo de número 6, que ele fala da mulher adúltera, ele está dando um conselho, dizendo cuidado com a mulher adulta, e você mulher, cuidado com o homem adúltero também, porque é um caminho que vai te levar para a morte. Os mandamentos de Deus não são pesados. Quantos filhos hoje desonram os seus pais e as suas mães? Parece que é um peso. Irmãos,
Os mandamentos de Deus não são penosos. Se a gente conseguir cumprir aquilo que Ele determinou a cada um de nós, nós colheremos as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia diz em Gálatas que existe uma lei da semeadura, vocês sabem disso? E aquilo que eu planto, de fato eu vou colher na minha vida. Se eu planto, seguir os mandamentos, obedecer os mandamentos de Deus, eu vou colher o quê? Bênçãos na minha vida. Isso não quer dizer que eu não vou ter luta, que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter enfermidade, não é nada disso. Mas eu vou viver uma vida de paz se eu conseguir seguir os mandamentos do Senhor. Agora, por mim mesmo eu não consigo. É só através da unção e do poder do Espírito Santo que eu consigo praticar os mandamentos e a vontade de Deus para a minha vida. Então os mandamentos de Deus, eles não são penosos. E se eu pratico, se eu pratico os mandamentos de Deus, ele fala então que eu amo a Deus. Vamos abrir em João capítulo de número 15, por favor. João capítulo de número 15. Versículo de número 10. João 15, 10. Olha que condição que ele põe. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quem está dizendo isso? O próprio Cristo. Ele está dizendo que se eu guardo os mandamentos do Senhor, eu permaneço no amor dele. O que fez Jesus não pecar? Permanecer no amor de Deus e nos mandamentos dele. Ele diz que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Jesus tinha essa fome de fazer a vontade do Pai. Então, nós precisamos guardar os mandamentos dele, provando o nosso amor por ele. Agora vamos no versículo de número 4, lá de 1 João, capítulo de número 5, por favor. Primeira João 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vou repetir. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Que mundo? E que vitória? Hoje de manhã nós falamos que é menos pessoas, a gente consegue ouvir as outras, mas que mundo que eu vou vencer? As tentações da carne. Eu vou vencer as lutas que nós temos diariamente. Mas como que eu venço, Se eu sou nascido de Deus. Se eu enxergo não através da minha ótica, mas através da ótica divina eu vou vencer. E ele diz claramente, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E aí ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero voltar para o começo, para você lembrar do que eu estava falando. O que vence o nosso mundo então? Primeiro eu estar firmado em Deus, nascido nele, cumprindo os seus mandamentos. Só que ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé no quê? Que Jesus é o Cristo. É isso que faz a diferença, irmãos. A fé, a nossa fé que vai vencer as coisas no mundo, não é a fé no governo, na loteria, no trabalho, no dinheiro, na família, não. É a fé em Jesus, que é o ungido de Deus, é a fé nele. Sabe que tem muita gente frustrada hoje porque colocou a sua fé em pessoas erradas. Sabe que tem muita gente afastada das igrejas porque colocou a sua fé num pastor, em um líder, em um irmão que sentava do lado dele. E estão frustradas porque colocaram a sua fé, a sua expectativa na pessoa errada. Eu quero dizer que você vai vencer o mundo, você vai ter vitória nesse mundo se a sua fé estiver firmada somente em Jesus. Só Ele que é o ungido de Deus, irmãos. Nós não somos o ungido de Deus, Tem pastor que fala, ai daquele que toca no ungido de Deus. O ungido de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos servos dele. A luz que brilha é a dele, não é a nossa. Que a nossa fé esteja firmada na pessoa somente
de Jesus. Comece a semana diferente. Comece colocando as suas expectativas na pessoa certa. No dia de amanhã, comece falando: a minha esperança está em Jesus. A minha esperança não está na economia do mundo, do Brasil, da Rússia, da Europa, não. A minha esperança está em Cristo. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador. Ele foi quem recebeu a capacitação para morrer por mim na cruz do Calvário. Foi Ele quem veio para dar liberdade, para trazer restauração e para abençoar a minha vida. É colocar na pessoa certa. Vamos abrir comigo em João capítulo 16, versículo 33, por favor. João capítulo 16, versículo 33. Olha o que diz a palavra, João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está dizendo isso, irmãos? O próprio Cristo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas fé em quem? Em Cristo Jesus. Se Jesus venceu, eu também vou vencer. É isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo: olha, fique tranquilo de uma coisa, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas aprenda uma coisa, tem de bom ânimo. Será que você pode dizer isso para quem está do seu lado? Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo, gente? É colocar a fé na pessoa certa. Ter bom ânimo não é porque tudo está indo bem. Como o pastor Zé Roberto bem falou aqui, o pastor tem passado por várias lutas ali dentro da sua casa, na sua família. Eu e a Ana com a saúde dela, também a gente tem passado várias lutas. Eu tenho ânimo porque ela está passando por luta? Não. Eu tenho ânimo porque Jesus venceu e eu vou vencer também. Só que não é essa vitória que o mundo dá. É a vitória que Ele tem reservado para nós. É uma vitória eterna. O galardão, irmãos, nós não recebemos em vida. A gente recebe depois de morto. O cristianismo é bem avesso, inverso do mundo. As coroas do mundo a gente recebe aonde? Aqui. A coroa de Cristo a gente recebe na glória. Por isso que Paulo fala, viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe o que é lucro? Porque lá nós recebemos a vitória final, receberemos a vitória final. Ele vai dizer: vinde benditos meu Pai, que a coroa está reservada para cada um de vocês. Só que não é uma coroa qualquer, irmãos, que a ferrugem destrói, que os ladrões roubam. É uma coroa eterna, que ninguém vai mais tirar das nossas vidas. Jesus está dizendo: tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vai vencer. 1 João 4,4, olha o que diz aí. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A fé que vence o mundo em Cristo é essa, olha, maior do que tem no mundo, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Irmão, Satanás, ele tem um determinado poder, mas o poder dele é limitado. O poder de Deus não, é ilimitado. E ele está dizendo: maior é o que está em você, meu filho, do que aquele que está no mundo fazendo um monte de coisa. Então saia daquela porta dizendo: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus eu vou vencer. Em Cristo Jesus a vitória é certa. Não por nós, mas por Cristo Jesus. E por fim ele diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, versículo de número 57. Olha o que diz a palavra do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler de novo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que nos concede a vitória, irmão, irmã?
Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem garante a vitória. A Bíblia diz que o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. A gente tem que crer dessa maneira que aquele que vai vencer o mundo é aquele que crer somente em Jesus. Irmãos, não existe atalho, é somente Jesus. Ah, mas eu vou fulano de tal. Não, é Jesus, não tem atalho. É nele, é somente nele. Quem vence o mundo é aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. A pergunta final é: em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem você tem baseado a sua fé? Em Cristo ou em pessoas, em sistemas e assim por diante? Se for em Jesus, fique certo de uma coisa, que você vai vencer. Se for em Jesus, você vai vencer. Não porque eu estou dizendo, porque a palavra de Deus diz. Então, a fé que vence o mundo, sabe qual que é? É a fé em Cristo Jesus. Essa semana a gente não sabe o que nos espera. Uma coisa eu tenho certeza, que lutas virão. E outra coisa também tenho certeza, de que nós iremos vencer. Não por nós mesmos, mas porque maior é aquele que está em nós. Porque Cristo venceu, eu também vou vencer. Porque Cristo superou as lutas e as dificuldades, eu também vou superar. Porque Ele venceu, eu também vou vencer. Através do nome dEle, através também da sua palavra. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. E o meu desejo é que você coloque a sua fé, alinhe a sua fé em Deus, em Cristo Jesus. Eu sei, irmãos, que muitos dizem: não, pastor, mas eu creio em Jesus. Mas aí vai na loteria jogar na Mega Sena. Que crença é essa que você tem? Não, eu creio em Jesus, mas se o vereador fulano de tal me ajudar, ia ser tão bom. Eu creio em Jesus, mas se o INSS, se não sei o que... Irmão, a sua fé está em quem? Em Cristo ou em pessoas? Faz a sua parte. Trabalhe, estude, faz o que tem que fazer. Mas é Cristo, é do Senhor que virá a sua vitória. É do Senhor que vai vir a solução dos seus problemas, é no Senhor. E o maior problema, Ele já resolveu para você. Ao invés de morte eterna, você vai ter a vida eterna. Os problemas terrenos fazem parte. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e nós também iremos vencer. O louvor vai cantar uma canção. Enquanto isso, eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito daquilo que eu preguei aqui essa noite. Será que você tem crido que Jesus é o seu Salvador, que Ele é o Cristo ungido de Deus? Será que você tem seguido os mandamentos do Senhor? Será que você tem enxergado andar com Deus de forma pesada ou de forma leve, sabendo que o amor dele está sobre você? Que você possa corrigir a sua visão e colocar os seus olhos somente em Jesus. Vamos cantar essa canção e depois eu quero orar por vocês essa noite. Som. Amém, Jesus. Pode aumentar. Pode aumentar um pouco. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé.
posso mudar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso viver. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de ti. Estou firmado, Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé, pela Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Jesus. Pela fé no Filho de Deus nós somos mais do que vencedores, amém. Nós queremos orar pelas pessoas que estão em casa, por aquelas que estão aqui também. O Roger pediu oração por ele, pela família, Dona Denise, a Sônia também, esposa do pastor Zé, está lá assistindo o culto, a Paula, o Júnior Ocabe, a Janete também, vizinha da Adri, pede oração por o marido dela, o Toninho, que amanhã cedo vai passar pelo procedimento cirúrgico no coração, e pela mãe dela, a Durvalice, é isso? Durvalina? Tá, nós vamos orar por ela. O Gui e a Lê também estão online com a gente. O Adão falou um abraço para o meu amigo Adriano, é o seu amigo Adriano, Adão. O Dimas pede oração pela mãe, pelo Alexandre, a Sara, a Juliana, o Walter, Valdir, Lorival, o filho Marcos, a Aldete, o Tiago, pelos empresários e pela vida dele. E o Pedro deu boa noite aqui. A gente quer orar também, irmãos, o nosso vizinho aqui de lado, o seu Luiz, ele está também na UTI. Já tem 2 meses já, e hoje o filho dele veio pedir oração. Queria que você lembrasse dele nas suas orações. Sempre foi um vizinho bom aqui para a gente. O pastor Zé orou por ele há 1 mês atrás, mais ou menos, e nós precisamos clamar pela vida dele e por tantos outros. Você tem algum pedido para colocar também? Vamos orar, nos juntar em oração. Vamos orar pela Rita, amém. E por todos que levantaram a mão, fique com as suas mãos erguidas, Pai. Primeiramente nós apresentamos essas pessoas que estão no YouTube, que estão em casa assistindo o culto, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, que o Senhor possa estar ouvindo e respondendo as orações e os pedidos que foram feitos diante de Ti. Tantas pessoas, Pai, que estão passando por aflições na vida, como o Senhor disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas que o Senhor renove o nosso ânimo, a nossa fé, que o Senhor renove a nossa alegria para continuarmos servindo ao Senhor, Pai. Queremos apresentar as pessoas que estão aqui na igreja, o nosso vizinho, o Senhor Luiz, aonde ele estiver agora, que a Tua mão seja estendida em favor da vida dele, e de tantos outros, Pai, da Rita, das idosas da nossa igreja também viúvas, que o Senhor abençoe, Pai, abençoe, ó Deus, os jovens, as crianças, adolescentes, as nossas famílias, Pai, que a Tua mão seja estendida em favor de cada um de nós. Abre portas, abre caminhos também, e que nunca falte, ó Deus, nunca falte a Tua mão estendida em favor das nossas vidas, que nunca falte a presença do Teu Espírito em nossos corações, e que nunca falte fé, a fé em Cristo Jesus. Ó Deus, renova o nosso coração com a Tua fé, dá esperança ao Teu povo, Pai, dá alegria ao Teu povo em continuarmos servindo ao Senhor, e que o Senhor nos dê uma semana de vitória para a glória do Teu nome, que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre a nossa vida hoje, para todos sempre, amém. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado.
Nós temos um cafezinho ali também, um chá, uma bolachinha. Vamos ter um tempo de comunhão todos juntos ali, por favor.